Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Ideias Benditas. Eu sou Tatiana Livramento e estou aqui com meu amigo Ronaldo Souza para conversar com você mais um pouquinho essa semana. Isso mesmo, minha querida. Eu sou Ronaldo Souza, estou aqui também para conversar um pouquinho como a gente vem fazendo no nosso canal, né? Hoje o nosso tema está muito interessante. Nós vamos falar de coerência, um caminho de credibilidade. Bom, falando da coerência, a gente já vem tratando ela aí, que é um substantivo feminino, que nos traz aí essa referência de qualidade. Então, a coerência, o que ela é também? Ela é essa conexão, essa harmonia entre ideias, entre falas. Então, o que é ser o coerente? Então, se eu estou, por exemplo, fazendo uma exposição, nós que nos atrevemos a vir aqui no nosso canal Ideias Benditas a falar, é ter coerência naquilo que a gente fala no começo, meio e fim do nosso vídeo. E tentar também trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia, não sermos só pessoas de falas aqui nos nossos vídeos, não é isso, Tati? Era exatamente isso que eu ia falar. Muito mais do que o desafio da gente ser coerente ao longo de todo o programa, é a gente ser coerente entre o que a gente fala aqui ou em qualquer outro lugar, mas o que a gente pratica, o que a gente vive. Né? Eu acho que tem faltado tanta coerência nas pessoas, sabe? A desconexão entre aquilo que as pessoas estão pregando, cada uma pelos seus caminhos, e o que de fato estão fazendo, o que de fato acreditam, tem chamado cada vez mais atenção. Né? Parece que está valendo tudo. Parece que a gente pode fazer promessas e ditar algumas regras e ter um discurso muito bonito, fazer um texto muito elaborado, e que aquilo não nos traz nenhum comprometimento. E não é assim, gente. Sabe? É até engraçado quando a gente escuta, e não tem sido raro, né? Cada vez tem sido mais frequente, alguém falar assim: ah, eu sou do tempo que valia o fio do bigode. Hoje não vale mais nada. A gente normatizou isso, não é? Sim. Hoje a palavra das pessoas não vale mais, nem para aquilo que você se compromete, literalmente ali, e nem muito menos para aquilo que você traz para a sua vida diária, né? E Sim. eu acho isso muito estranho. É muito estranho mesmo. Eu me lembro de uma situação quando eu morei num condomínio, estávamos numa reunião. Antes de começar essa reunião, um outro morador falava assim: eu já cansei de mudar a senha do meu Wi-Fi, porque eu sei que eles roubam. Eles têm aplicativo, eles conseguem descobrir. Aí eles acham e ficam usando a internet da gente. Assim não dá, né? É complicado. E o meu prédio. Aí ele destrambelhou falar. Ele começou a reclamar do sobe e desce e correria nas escadas do prédio, do bloco que ele morava. E, enfim, achei estranho, né? Aí depois o síndico apareceu, estava para fazer a instalação de antena para mim, lá no apartamento, para nós, né? E aí ele falou assim: olha, tal operadora você não vai conseguir mesmo, você tem que ir com tal operadora, que aí tá tudo certo, fica mais fácil para você. Nananã. Aí esse moço que estava reclamando interrompeu falando assim: eu tenho um gato net. Eu paguei X e eu tenho todos os canais, eu paguei de uma vez só, agora não tem que ficar pagando esse negócio de mensalidade. Eu falei para mim, mas espera aí, onde está a coerência disso? Se ele se incomoda com quem rouba a senha da internet dele, ele está roubando das operadoras, dos canais.
né, essa questão aí. Então, faltou coerência na fala dele. Depois, numa outra reclamação, ele falou assim, eu não posso nem escutar música no meu apartamento direito, porque já estão reclamando da altura do meu som. Mas as pessoas que passam na escadaria do bloco dele estavam incomodando. Então, eu fiquei pensando, gente... E a gente vê isso em diversos exemplos, né? Essa coisa do gatunete, eu já fui, inclusive, indelicada com algumas pessoas próximas, conhecidas, que falam naturalmente que tem. E eu falo, então você está roubando? Eu já falei. Nossa Senhora! Meu marido queria me matar, né? Mas é roubo, não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Não é menos grave ou mais grave, é igual. Né? Essa desonestidade, ela não é relativa. Ela é desonestidade, ponto. Você pode até ter consequências mais ou menos graves, enfim, mas desonestidade é desonestidade, gente. Essa coerência que a gente está falando aqui é exatamente aquela que vai nos manter na vida de uma forma estável. A tal da credibilidade vem daí. Sabe, se o meu discurso é alinhado com a minha prática, eu não tenho que ficar preocupada com a fofoca, com a fake news, porque elas vão acontecer, né? O povo gosta de falar e vão escarafunchar a vida da gente. E quanto mais a gente dá a cara, né, publicamente, mais a gente está sendo observado, mais vão falar. Mas se a gente tem coerência na nossa vida, a gente não precisa nem parar para ficar se defendendo muito, sabe? Nem parar para ficar se explicando. Olha para minha história, vai lá, olha o que você precisa, né, para se certificar daquilo que eu falei ou não falei, de como eu falei ou não falei. É muito interessante. Eu cheguei a fazer um post da Malala recentemente, de um trecho de uma entrevista que ela estava dando e que ela contava que no dia que ela recebeu, ela já vinha falando, né, dos desafios de ser uma jovem, porque ela estudava no ensino médio lá no Paquistão, e ela tinha que conciliar aquilo com as atividades dela enquanto uma ativista. Até que ela estava em sala de aula e a diretora chamou a Malala na sala dela, ela já foi pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque esses chamados são sempre para, né, chamar a atenção do jovem. E quando ela chegou na sala, a diretora falou para ela, você ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ela parou e falou assim, o que está acontecendo? O que é isso? Né? Na minha ela tinha 17 anos, estava fazendo o que para a gente aqui é ensino médio, não sei como é que chama lá. E aí a diretora pediu que ela fizesse uma fala para os alunos, para os amigos ali, né, na escola, enfim. E isso funcionou, ela fez. E a diretora falou, olha, tem um monte de repórter aí fora, você precisa dar entrevistas, enfim. E aí ela parou e falou assim, o meu prêmio vem pela minha causa. E a minha causa é a educação. Então eu hoje vou cumprir o meu dia, o meu compromisso com a minha educação e depois eu lido com a imprensa. Uau! Você para assim, puxa vida, uma menina, 17 anos, quanta coerência. Como faria sentido ela sair da sala de aula e, né, e ir lá lidar com o Prêmio Nobel da Paz aos 17 anos? Como todo mundo a compreenderia, mas como a fala dela traz muito mais coerência ao ato, né, de ficar em sala e esperar mais 2 horas, 3 horas, sei lá quanto tempo de aula, para poder lidar com a imprensa. É disso que a gente está falando. E não precisa ser uma Malala que, claro, tem aí um nível de, talvez, de evolução, não sei se, né, se a gente vai botar isso na conta da evolução espiritual, ou pessoal, ou de força de vontade, enfim, cada um, né, vai entender isso de uma forma, mas não é um privilégio dela essa coerência. Todo mundo tinha que parar e pensar e viver de acordo com aquilo que realmente acredita. É que a gente acaba se colocando muito
no que os outros pensam. O que os outros me dizem que é certo, aí eu acho também que eu vou fazer daqueles. Mas no fundo, eu nem acredito naquilo. Eu acho que vem Então, daí. eu acho que há uma confusão entre o que é coerência e conveniência, né? Também. A gente tem essa confusão então as pessoas têm uma certa fala que para elas é coerente, mas na verdade está sendo conveniente. Então, por exemplo, vamos voltar lá na história do gatunete, do rapaz lá do meu ex-vizinho, né? Para ele não era coerente que as pessoas não os roubassem o sinal do Wi-Fi dele, né? Mas era conveniente para ele utilizar o GatoNet e não pagar as operadoras, né? Uhum. Então, isso funciona para muitas questões na nossa vida. Só um lembrete, que eu acho que é bastante coerente, pedir para os nossos amigos curtirem o nosso vídeo, né? Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem. Isso é bem coerente para nos ajudar. Bem coerente, a gente pede mesmo, viu? Mas a gente pede com coerência, não é? Com A gente está coerência? aqui começando, a gente tem um canal com uma proposta que para a gente faz sentido, é coerente com a nossa forma de viver, com aquilo que a gente conversa, mesmo fora, né, do canal, mesmo quando não estamos em público. Nós somos exatamente o que vocês estão vendo. Um dia desse eu falei para uma conhecida, né, falando sobre o canal, enfim, e eu falei assim: olha, se você quer me conhecer, assiste o Ideias. Assista. Porque ali eu sou tão eu, acho que eu fico achando, na verdade, que ninguém vai ver e que aqui eu posso falar qualquer coisa. Eu tô te vendo. Mas não é verdade, as pessoas estão vendo. E o que eu acho muito bacana, quem está vendo, gosta. Né? A gente tem recebido feedbacks tão carinhosos, né? Que nos estimulam a continuar aqui. De alguma maneira, a gente desperta, né, nas pessoas o questionamento, a reflexão, e não tem nada melhor, né? Eu, como professora, que é a minha principal função, dentre outras tantas, mas a principal que eu digo assim, é a que eu mais gosto, é onde eu realmente mais me realizo. E sábado passado eu dei uma aula que no final vieram umas 4 pessoas assim, as 4 eram mulheres, olharam para minha cara, já pessoas adultas, né? Aula de pós-graduação. E elas olharam para mim e falaram assim: professora do céu, a minha cabeça está fervendo de ideia. Eu falei: nossa, não poderia ter nada melhor para mim, não tem elogio melhor, né? Porque eu sempre falo: ninguém traz respostas, a gente precisa trazer o questionamento, o interesse, a vontade da pessoa depois de ir além ali, de buscar as respostas dela, né? Porque as respostas estão todas à nossa disposição. Está tudo aí. Entra no Google, dá um Google que você acha respostas. A questão é qual é a pergunta que eu estou fazendo. Exatamente. Essa pergunta tem que ter coerência, né? E acho que é isso que a gente começou a fazer aqui muito despretensiosamente, e a reação das pessoas foi nos levando a continuar, né? Tem muita coerência no que a gente fala aqui e na forma com que a gente vive. E é por isso que a gente não fica com vergonha de pedir. Comenta, compartilha, curte, né? Dá uma força para a gente, porque se mais pessoas estiverem nos vendo, quem sabe a gente consegue, né, expandir aí essa nossa influência. Bom, por que coerência é um caminho de credibilidade, né? Porque quando a gente é coerente nas nossas atitudes, na nossa fala, no nosso texto, sabia que texto, a produção textual, ela precisa de coerência para o leitor, até mesmo para entender a mensagem. A credibilidade, ela nos faz ter exatamente esse retorno das pessoas, né? Então, por exemplo, você quando ouviu, você viu o depoimento da Malala sobre, né, isso te encantou, porque ela tem credibilidade. Uhum. Ela tem credibilidade a partir da coerência dela.
com a vida dela, com as escolhas dela. Então, isso faz com que as pessoas queiram ouvi-la mais, né? A gente consegue ser 100% coerente? Às vezes não. Nós somos humanos, né? Sim. Mas eu acho que a partir da vamos dizer, de bons sentimentos, né? Boas atitudes, quando você quer apresentar algo que não vai ser apenas pelo seu benefício, mas também das pessoas ao seu redor que te acompanham, bom, você já está um passo grande aí para ser coerente, para ter credibilidade, tanta credibilidade a ponto que, se você um dia escorregar e não for tão coerente com suas próprias ideias, as pessoas conseguem te entender, conseguem te dar um toque e falar assim, ó, eu acho que não é por aí. Acho que... E aí você, puxa, é verdade, né? Eu estava me lembrando também, Tati, na questão, e aí não é questão de religião, não, mas me lembrando que nos textos bíblicos sempre vem mencionado, sobretudo ali na fase de Jesus, aí a gente vem para o Novo Testamento, dos fariseus. Quem eram esses homens? Aí, de uma maneira bem simples, né? Eram homens lá da doutrina deles, daquela época, que estavam à frente, que falavam às pessoas, que pregavam, mas que por trás daquilo, da fala de leis que se existia, por trás daquilo eles faziam o contrário. Muitas vezes eram pessoas avarentas, que cometiam muita gula, não muito distante de uma realidade atual. Então, daí se nasce as palavras, os termos, né? Você está tendo atitude farisaica. Quer dizer, ter uma atitude farisaica é ser incoerente, não é ser verdadeiro, né? Usar de como é que é? Isso, essa eu não consegui te ajudar, porque eu Farisaísmo. Farisaísmo, olha. Sabe? Tô falando, gente, Ronaldo é cultura. Não, foi só um pouquinho de coisa que eu estudei alguns anos atrás aí. Então, assim, o farisaísmo nos torna pessoas incoerentes, sabe? Então, falar, e muitas vezes, e olha, isso a gente não está falando só de quem está à frente de religiões, não é nada disso. Às vezes dentro da casa, às vezes num grupo de sociedade, né? As pessoas estão ali, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Políticos. Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, na realidade, a pessoa não faz nada daquilo. Ela está agindo, mais uma vez, por conveniência, em benefício próprio, né? A população, quando cobra de um político uma postura, de um político, de um governante, de um prefeito, de um vereador, não pode se esquecer que ela tem a parcela de responsabilidade dela e que ela tem que ser coerente com isso. O governante, ele tem sim o papel dele, que é fundamental, mas a população tem um papel muito mais fundamental ainda. Se nós queremos preservação das nossas ruas, do nosso meio ambiente, do nosso bairro, enfim, nós temos que fazer a nossa parte, não descartar lixo em qualquer lugar, não é? Não ir atrás do vereador para ele resolver uma questão pessoal, né? O vereador está ali com várias causas a serem atendidas. Exato. É claro que algumas questões a gente precisa sim recorrer ao poder público e tudo bem, né? Mas a gente sabe que tem gente que acaba confundindo. Eu sou amiga pessoal daquele vereador, então eu vou pedir para melhorar aqui a condição na frente da minha casa. O resto da rua não precisa, não. Não Na precisa. frente da minha casa. Não é assim, gente. A gente tem que pensar no todo, no coletivo. E quando for pedir ajuda nesse sentido, né? Tem tanta gente precisando de mais, né? Mais do que a gente mesmo. Então, se você tem um amigo que é vereador,
peça para ele ajudar alguém que realmente não tem um caminho para ser ajudado. Né? Eu acho que tem algumas formas da gente usar essa nossa influência com mais coerência. Né? Eu acho que é nesse sentido assim que quando a gente começou a pensar, né, do que vamos falar nesse programa, a coerência bateu assim, como um exemplo mesmo, como algo que traz credibilidade para aquela pessoa que é coerente. Né? A credibilidade é tudo, desde sempre. O mundo Sim. vai mudando, a gente tem agora, né, essa conexão absurda de todos os caminhos, por todos os caminhos, né, tecnológicos aí, mas tudo isso é só ferramenta, gente. Né? Os valores que a gente precisa ter são os mesmos desde sempre. Né? Ética, a questão da coerência, os valores humanos, né? de você ter empatia por alguém, desenvolver tudo isso continua sendo extremamente fundamental para a humanidade. Às vezes parece que essas coisas se perderam no meio dessa tecnologia, no meio dessa velocidade toda, que realmente se tornou, né, um desafio para a gente aí, muitas facilidades. Né? Às vezes Sim. a gente vê as pessoas falando assim, ai, nossa, porque no passado que era bom, porque hoje o mundo está acabando, o mundo está ao inferno, o mundo não sei o quê. Gente, olha para trás. Né? Olha a condição de vida das pessoas. Não é muito para trás, não. Olha 70 anos, 100 anos atrás. Né? A gente vivia menos, a gente tinha muito menos conforto. Hoje é muito mais fácil viver no sentido material, né? No sentido de desenvolvimento material, assim. Agora, mesmo em relação às leis, hoje a gente tem direitos garantidos, coisa que no passado a gente não tinha, né? Que é o processo da aprendizagem. Hoje está muito melhor. E muito do que a gente hoje vê por aí é fruto de uma incoerência. Né? É fruto da incoerência das pessoas que se perdem, que ainda não conseguiram, né, alinhar um discurso a uma prática. E fica ali buscando a brechinha na lei para falar assim, mas não estou de todo errado. Porque no final das contas está faltando essa integridade, né? essa junção, né? Daquilo que realmente a argamassa dos tijolinhos, sabe? Para fazer o muro ficar de pé, a gente precisa ter uma liga aí muito boa que traz essa credibilidade para a gente. Ô, Tati, sabe, tem uma coisa que me veio também. Eu boto muita fé mesmo na nova geração. Eu também. Boto muita fé. Eu acho que a nova geração ela vem aí com ideais muito bacanas, né? Já muita coisa desconstruída, acho que assim, a nova geração vem por muitas vezes desprovida de preconceitos. E isso ajuda a abrir os olhos dos pais. Vem com uma consciência ambiental muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, alguns casos me chocam a incoerência. Porque alguns jovens lutam contra racismo, lutam contra a homofobia, trazem esse discernimento para a cabeça dos pais, sim. Da questão da preservação do meio ambiente. Não vou usar canudo, porque vai ser descartado, a tartaruga pode comer e vai morrer. Mas dentro de casa há uma incoerência, porque destrata o pai com a mãe. O pai com a mãe tem que fazer o que eles querem a todo momento. Eles gritam, e eu já presenciei coisas assim, entendeu? Tudo é na mão. Mas peraí. Na hora de ali levantar a bandeira contra isso e contra aquilo, vai bem. E dentro da própria casa, aonde do núcleo familiar, onde você pode ser, né, construir tanta coisa bacana, onde a nossa base é o nosso refúgio, você destrata
aqueles que te trouxeram ao mundo e que provém tudo para você ter condições de ter um bom estudo, de ter uma boa alimentação. Onde está a coerência nisso? E aí é onde eu começo a perder a pessoa, para mim, começa a perder a credibilidade naquela fala que ela costuma ter. Então a gente vem lidando com isso também. Eu não deixo de botar fé na nova geração, mas eu gostaria que a nova geração botasse a mão na cabeça também para ser mais coerente. Não adianta eu brigar com um canudo plástico que vai matar a tartaruga e pouco a pouco, dia a dia, matar aquilo que é mais precioso, que é a vida em família. É isso aí. É o respeito pelo pai e pela mãe. É isso mesmo. Eu também acredito muito nessa nova geração. Acho que eles chegam muito preparados, né? Como você disse, com muito menos preconceitos, com muito menos barreiras, mas com um desafio gigantesco, né? De serem coerentes, exatamente com esse discurso, né? Escapar daquilo que você falou, que é a conveniência. Às vezes, né, o discurso é muito bom, mas não me é conveniente a execução. E aí a gente cai nessa falta de credibilidade, que talvez até justifique muito do que a gente escuta com relação a essa nova geração, né? Essas incoerências, quando se tornam mais públicas, enfim, acabam afetando um pouquinho, né, a imagem dessa molecada que está aí, mas que eu acho que tem muito potencial e que ainda precisam ser direcionados. E esse é o nosso papel, né? Sim. É papel de pai, mãe, professor, tio, tia, padrinho, sei lá, tá à sua volta, né? Se você convive ali com os jovens, aproveita que é uma geração que vem com uma cabeça aberta e bota eles no lugar. Opa, peraí, tá bonito falar isso lá no seu canalzinho do YouTube, na pracinha com seus amigos, e aqui dentro não vale? Tem que valer. Claro É aí que tem. está o papel do educador. E eu acho que desse jeito, né, de uma forma bastante coerente, a gente está chegando no final desse papo de hoje. Porque a gente precisa, né, trazer mais coerência para o mundo que a gente vive, para que as pessoas voltem a acreditar uma nas outras. Eu acho que esse é um dos caminhos, não é o único, não, mas é um dos caminhos. Exatamente. Obrigado você que nos acompanhou nessa semana, esse vídeo. Mais uma vez a gente pede aquela curtidinha, a gente pede, se você não é inscrito ainda, que inscreva-se, compartilhar com mais... Exato, para chegar a notificação, toda quarta-feira que sai um vídeo novo, você receber a notificação aí. E compartilhar com outras pessoas também, se você gostou do nosso papo, para que outras pessoas também possam nos seguir e trazer aí as suas contribuições com os comentários. Enfim. Um grande beijo, minha amiga, um grande beijo para você que acompanhou a gente. Beijo! Até a próxima! Tchau, tchau!